Olá, nossos queridos irmãos. É uma satisfação muito grande estar novamente aqui com esse vídeo ao qual vamos esclarecer, aprendermos juntos, edificarmos os nossos conhecimentos e sabermos como lidar com cada situação relacionada à questão de dízimos e ofertas, as suas finalidades, os seus objetivos, a transparência que é necessário ter para que adquirimos assim confiança, e também para que nós estejamos em paz com Deus, que estaremos ali usando na devida maneira, Deus possa nos abençoar essa apresentação do tópico, o dever de sustentar os obreiros idosos e doentes. Então, o primeiro texto, irmãos, está no livro Santo ao Senhor, página 121, declara o seguinte: tenho falado muitas vezes no passado sobre o nosso dever de sustentar os necessitados entre os obreiros do Senhor, que por causa da idade ou por motivo de fraqueza causada por abandono ao trabalho árduo na obra do Senhor, não podem mais suportar os fardos que uma vez carregam. Meus irmãos, é correto que sejam lançados planos seguros para o sustento de nossos obreiros idosos, ou dos obreiros mais jovens que estejam sofrendo por causa do excesso de trabalho. É justo que seja criado um fundo para amparar a esses fiéis soldados que ainda anseiam dispor de todas as suas energias físicas e intelectuais para dar a última advertência ao mundo. E eu queria já colocar o próximo texto para nós, do Manuscrito Elises, volume 1, página 189, uma tradução livre nos traz o seguinte: lembremos-nos que Deus é um Deus de justiça e equidade. Haveria hoje muito mais ministros no campo, mas eles não são encorajados ao labor. Muitos obreiros desceram à sepultura com o coração partido, porque ao envelhecerem perceberam que eram vistos como um fardo. Porém, se tivessem sido mantidos no trabalho e oferecido um lugar fácil, ou seja, um campo mais adequado, recebendo todo ou parte de seu salário, poderiam tê-lo efetuado muito bem. Durante o seu tempo na obra, esses homens trabalharam em dobro. Eles sentiam um fardo tão pesado pelas almas que não desejavam ser aliviados da sobrecarga de trabalho. Os pesados fardos carregados abreviaram suas vidas. As viúvas desses ministros nunca devem ser esquecidas, não obstante deveriam, se necessário, ser pagas a partir do dízimo. Então, que textos, hein? É uns textos bem direto ao ponto, vários aspectos podemos comentar. Eu queria dar início a um aspecto aqui que Ellen White fala, desse salário, de ser dado, continuar, ou parte do salário integral anterior quando estava ativo. Isso é interessante porque na época dela, vale lembrar que mesmo a aposentadoria secular do país não existia naquela época. Ela já estava instituindo aqui um plano previdenciário. Isso, dentro da igreja, Exatamente. Um plano que a igreja tomaria parte direta nisso. Então, a preocupação da irmã White com isso é maravilhoso da gente notar. E é muito triste, a gente observar que uma pessoa, quando chega na idade ou na enfermidade, a igreja então dispensa ele. É uma traição muito grande o que ela está relatando aqui, chegar a um ponto desse em que a pessoa vai ficar sem nenhum respaldo, Então aqui mostra que a igreja tem responsabilidade para com estes que chegaram na idade e aqueles que ainda não chegaram na idade, mas se adoeceram porque se entregaram para o trabalho missionário. Então a responsabilidade da igreja é justamente amparar esses fiéis soldados, que não se alienaram do dever, não se omitiram, E eram os pioneiros da igreja que trabalharam em dobro para que a igreja fosse estabelecida, Então, que desonra agora
não tratá-los corretamente. E olha que interessante que ela não fala da plena inatividade para esse também. Exato. Né? Olha que interessante ela aconselhar ser dado para essa pessoa cuidar de um campo mais tranquilo, mais calmo, aonde a experiência dele ainda será muito proveitosa para a igreja. Então é muito difícil qualquer pessoa, no âmbito do trabalho secular, quando ele é visto como uma forma de descarte. Ele já não é tão produtivo mais, né? E aqui também não é diferente. Diz que muitos obreiros desceram à sepultura com o coração partido, porque ao envelhecerem, perceberam que eram vistos como um fardo para aquela associação, para aquela igreja, para aqueles irmãos ali da região. Eles deram as suas vidas. Na verdade, o que aconteceu? As suas vidas foram ceifadas de maneira precoce, porque eles não se pouparam, né, no trabalho evangélico, e agora, quando mais precisavam do apoio da igreja. Então, aqueles que estão à liderança a resolver essas questões, então começavam de forma a demonstrar que não era mais produtivo, né? É muito importante nós lidarmos com as coisas das coisas sagradas no seu verdadeiro lugar. Então todos têm o seu valor, todos nós somos iguais perante Deus. Então não se pode chegar a esse ponto. Muitas vezes por questões políticas, muitas vezes por questões de algum problema que houve, a pessoa é jogada de escanteio, como se dizem, o provérbio popular lança ele aos leões, né? Então nós vemos que a preocupação dela de se fazer justiça neste ponto foi ao ponto dela dizer de mesmo a viúva ser sustentada. Bem lembrado. Então, né? É claro que aqui ela não está querendo que isso seja regra, isso, mas ela está falando, mesmo que for para usar do dízimo, então, mas que se faça justiça àquela família. Então essa era a preocupação dela, né? O próximo tópico, então, irmão Ronei, o que nos traz? Dentro ainda desse terceiro, vai falar sobre a mulher do pastor, né? Se ela deve receber salário caso ela exerça seu próprio ministério. Então é muito importante isso aqui, digno é o trabalhador do seu salário. A gente quando lê aqui no Obreiros Evangélicos 452, essa experiência, então a gente observa quanto que lá, irmão White, ela viveu 100 anos, 200 anos adiante dela, valorizando o trabalho da mulher, né? Mas essa valorização ela não se daria somente no campo missionário, mas ela se daria também no campo do trabalho doméstico, ela receber o devido respeito, o devido tratamento, né, correto. E o texto diz assim, da 452 do Obreiros Evangélicos: o pastor é pago por seu trabalho, e isso é justo. Esse o Senhor dá à esposa da mesma maneira que ao marido o encargo da obra, e ela dedica seu tempo e energias ao visitar as famílias, expor-lhes as Escrituras. Embora não lhe hajam sido impostas as mãos da ordenação, ela está realizando uma obra que pertence ao ramo do ministério. Deveria então seu trabalho ser reputado por nada? É feita então a sugestiva pergunta, né? Então, se ela recebeu esse trabalho, se ela faz esse trabalho corretamente, se ela realmente emprega seu tempo e as suas energias para visitar a família e expor as Escrituras, então, mesmo que ela não seja ordenada, mediante a imposição das mãos, ela deve então receber o seu salário justo. Interessante esse aspecto de nós pensarmos, tanto pelo ponto que o irmão Ronei trouxe, né? Naquela época, no século XIX, alguém poderia dizer, existe o salário do homem, do marido, qual a necessidade então da esposa ter o seu próprio salário? E no entanto ela julgou que deveria sim haver esse salário.
Mas para além disso... Eu só uma pausa, Mateus. Eu imagino a oposição que ela deve ter enfrentado com relação a isso. Quando ela pegava um tesoureiro e era tão fora da realidade que eles viviam. Mesma coisa da escravidão, quando Paulo então escreve lá e libera Onésimo, né? O cristão não deve ter essa postura, mas para a época dele era muito atípico essa postura e ele teve a coragem de falar conforme a sua consciência e o dever lhe chama. Então o irmão White faz da mesma maneira, né? E eu queria destacar então que numa outra passagem Ellen White comenta que a mulher tem nesses lares, nas famílias, uma obra que um homem não consegue realizar. Diz que uma obra mais íntima em favor daquela família ela pode realizar. Mas vamos mais adiante aqui. Na continuação diz assim: tem-se feito por vezes injustiça a mulheres que trabalham tão dedicadamente como seus maridos e que são reconhecidas por Deus como necessárias à obra do ministério. O plano de pagar os obreiros homens e não pagar as suas esposas, as quais partilham de seus esforços, não é segundo o mandamento de Deus. E caso seja seguido em nossas associações, é capaz de desanimar as nossas irmãs, de se habilitarem para a obra em que se devem empenhar. Deus é um Deus de justiça, e se os pastores recebem pagamento por seu trabalho, as esposas que se consagram à obra com igual desprendimento devem ser pagas além do salário que os maridos recebem, mesmo que elas não o solicitem. Então é muito claro o objetivo que ela queria, né? Então é realmente na linha do que o irmão comentou: digno é o trabalhador do seu salário. Então esses esforços deveriam criar ânimo para mais irmãs auxiliarem também, recebendo então de acordo com o seu trabalho. E é dito aqui, mesmo que elas não solicitem. Não solicitam. E caso não seja feito isso, diz o texto, isso é quebra do mandamento de Deus. E veja agora no livro Santo ao Senhor, página 122, Ellen White cita o nome de algumas irmãs, né? O sobrenome é conhecido de nós, de pioneiros da obra, né? Mas tinha essas irmãs também que estavam auxiliando, uma dupla missionária mesmo, de fato eram, né? Diz aqui o texto: há esposas de ministros, as irmãs Starr, Haskell, Wilson e Robson, que têm sido obreiras consagradas, diligentes e sinceras, dando estudos bíblicos e orando com as famílias, ajudando com seus esforços pessoais tão bem-sucedidos como os de seus esposos. Essas mulheres dedicam todo o seu tempo e lhes é dito que não recebem nada por seus labores, porque seus esposos recebem salário. Digo-lhes que continuem e que todas essas decisões serão revistas. Diz a palavra: digno é o trabalhador do seu salário, Lucas 10:7. Quando for tomada qualquer decisão como essa, protestarei em nome do Senhor. Então ela rompeu barreiras aqui. Ela rompeu barreiras e buscou o que era justo, o que era decente, o que Deus aprovava também, né? Então, digno é o trabalhador do seu salário. E aí eu gostaria de destacar aqui, relacionado a isso, mulheres que trabalham na obra, que devem receber dos dízimos, mesmo que não sejam esposa de ministro. Porque até então os textos que nós vimos deixaram claro no caso de uma esposa de ministro. Mas e se não for uma esposa de ministro, fica fora disso, não pode receber do dízimo? A irmã White nos esclarece no Evangelismo, na página 491, 492, sobre esse tema. O irmão Ronei Leral diz da seguinte maneira: grande é a obra a ser feita no mundo e todo o talento deve ser empregado
em harmonia com os retos princípios. Se uma mulher for designada pelo Senhor para fazer determinada obra, seu trabalho deve ser estimado segundo o seu valor. Todo o que trabalha deve receber o que lhe é devido, seja homem, seja mulher. Os que trabalham diligente e abnegadamente, sejam eles homens e mulheres, trazem molhos para o mestre. E as pessoas convertidas por seus esforços trarão seus dízimos ao tesouro. O dízimo deve ser para os que trabalham na palavra e na doutrina, sejam eles homens, sejam mulheres. Um termo muito utilizado, irmão Ronei, naquela época, eram as chamadas instrutoras bíblicas, né? Então, que entrariam justamente nessa categoria, né? Sejam homens ou mulheres, são obreiros na causa de Deus, dedicados a essa função, então, de levar a palavra adiante. Mas um texto mais chocante do que todos esses anteriormente lidos por nós, chega aqui agora no livro Filhas de Deus, página 78, retirado da Review Herald de 9 de julho de 1895. Ellen White diz assim: mulheres que estejam dispostas a consagrar algo do seu tempo ao serviço do Senhor devem ser designadas para visitar os enfermos, cuidar dos jovens e ministrar as necessidades dos pobres. Devem ser separadas para esse serviço pela oração e imposição das mãos. Em alguns casos, necessitarão aconselhar-se com os oficiais da igreja ou o ministro, mas se forem mulheres devotadas, mantendo uma ligação vital com Deus, serão um poder para o bem na igreja. Esse é outro meio de fortalecer e edificar a igreja. Precisamos distribuir-nos mais em nossos métodos de trabalho. Mão nenhuma deve ser amarrada, nenhuma pessoa desencorajada, nenhuma voz calada. Que cada indivíduo trabalhe particularmente ou em público para ajudar a promover essa grande obra. Coloquem-se fardos sobre homens e mulheres da igreja, para que cresçam como resultado do exercício e assim se tornem agentes eficazes na mão do Senhor para a iluminação daqueles que se assentam nas trevas. Eu já faço a ressalva aqui também, que ao irmã White falar de impor as mãos, ela não está falando que é uma ordenação ao ministério pastoral, mas ela está falando que pode ser realizada uma cerimônia de imposição de mãos para esse trabalho que se assemelharia muito, se nós formos usar um termo bíblico aqui, ao trabalho dos diáconos, né? Instituídos então em auxílio aos apóstolos, foi instituído os diáconos. Primeiramente 7 foram escolhidos e mais adiante foram. Então aqui a descrição que a irmã White faz, né? Cuidar dos enfermos, dos jovens, as necessidades dos pobres e tudo mais, assemelha-se muito então a mulher desempenhar o papel de diaconisa na igreja. Agora, outro ponto aqui que chama atenção é que esse era o outro meio para fortalecer e edificar a igreja, né? Então, muitas vezes o ministro ele fica limitado ao trabalho de forma mais íntima dentro de uma família, a qual uma obreira aqui, mesmo com essa imposição de mãos, ela tem livre acesso e ela não precisa nem pedir autorização, segundo aqui, nem necessitarão se aconselhar com oficiais, com ministros, né? Ela tem essa acessibilidade. Então vemos de fato um texto precioso que nos mostra a importância de homens e mulheres auxiliarem para que a obra venha a ser concluída. O próximo tópico, irmão? Agora vamos lá. Aqueles que ensinam a Bíblia em nossas escolas devem receber dos dízimos também, né? Muitas vezes que nós não podemos confundir toda pessoa que trabalha na escola, mas aqui está falando de uma pessoa que ensina a Bíblia na escola, como fosse um capelão, como fosse um professor exclusivo sobre aula de religião. Aqui o texto vai nos assegurar isso. No 6º volume do Testemunho para a Igreja,
nas páginas 134 e 135, nos relata assim: o que houver de melhor no talento ministerial deve ser usado no ensino de Bíblia em nossas escolas. Então, pessoas que já é separado para o ministério e ele vai lá fazer um trabalho lá na escola. O campo dele vai ser a escola. E o campo dele vai ser a escola. Diz que os que são escolhidos para essa obra precisam ser cuidadosos e estudantes da Bíblia e possuidores de profunda experiência cristã, sendo o seu salário pago através dos dízimos. Conclui assim esse texto sobre os professores, sobre aqueles que fazem trabalho bíblico na escola. No 6º volume ainda, mas agora na página 215. As associações desejam receber de nossas escolas obreiros educados e bem preparados. Por isso, devem dispensar um plano, um apoio mais caloroso e inteligente. Tem sido comunicada a positiva luz para que os que ministram em nossas escolas, ensinando a palavra de Deus, explicando as Escrituras, educando os alunos nas coisas divinas, sejam sustentados com o dinheiro do dízimo. Essas instruções foram dadas há muito tempo e mais recentemente tem sido reafirmada. Então observamos aqui que a Moaide foi muito categórica, né? Nas escolas precisaria sair futuros obreiros e ministros. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos colocar um ministro lá no setor de ensino religioso para que possa formar devidamente esses jovens para o futuro da igreja. E esse ministro, o salário dele vai sair do dízimo, não vai sair do salário da escola, como aqui está relatando, né? E temos agora mais um ponto a ser destacado, que é os missionários médicos. Aqui o texto é do Medicina e Salvação, página 245, que diz assim: alguns deixam completamente de compreender a importância de serem os missionários, também missionários médicos. O ministro do Evangelho será duplamente bem-sucedido em seu trabalho se sabe como tratar enfermidades. Luz continuamente crescente tem-me sido concedida sobre este assunto. Alguns que não veem a vantagem de educar os jovens para que sejam médicos tanto da mente como do corpo, dizem que o dízimo não deve ser usado para sustentar médicos missionários que dedicam seu tempo ao tratamento de doentes. Em resposta a tais afirmações, sou instruído a dizer que a mente não deve tornar-se tão estreita que não possa aprender a verdade da situação. Um ministro do Evangelho que seja também médico missionário, que pode curar também enfermidades físicas, é um obreiro muito mais eficiente do que aquele que não o pode fazer. Sua obra como ministro do Evangelho é muito mais completa. E me chama a atenção nesse texto, irmão Ronei, porque aqui nós estamos falando de um ministro, de fato. Sim. Não estamos falando simplesmente de alguém que tem uma formação na área de saúde somente. Mas ele é um ministro. E, no entanto, alguns, pelo que depreendemos da leitura, achavam que por ele dedicar boa parte do tempo ao cuidado físico das pessoas, ele não devia receber dos dízimos. Exatamente. Mas aqui nós vemos que justamente a obra de Jesus foi qual? É essa daí. É essa, em conjunto, trabalhando físico, mental, espiritual. Então, ao contrário, ele vai te falar, esse é um ministro mais completo. Ele está fazendo um trabalho duplo, né? Então ele faz o trabalho ministerial e mais ainda o restabelecimento da pessoa, né? Então aqui ela diz que isso tem sido reafirmado várias vezes, que precisava ser corrigido, que ele também, o salário dele deveria ser retirado também dos dízimos, né? Então concluímos mais este tópico, é um tópico maravilhoso, né, que nos mostrou o alcance
das mulheres nesta obra também, sustentadas pelos dízimos, aqueles que ensinam religião, aqueles que justamente são responsáveis pela parte religiosa da escola, uma influência positiva. Aquele vai ser o campo daquele ministro, ele deve receber dos dízimos. Vimos o caso aqui do ministro que também tem o conhecimento da área então de saúde, de medicina, e vimos antes a parte então do dever que temos também com os obreiros idosos, aqueles que estão doentes também. Tudo isso venha a trazer para nós uma noção muito clara do dever da igreja para com todas essas áreas e que possam ser desenvolvidas em fidelidade. E falando em fidelidade, o nosso próximo assunto será justamente disso, né? Como que Deus considera isso, né? Será que Deus leva tão a sério a fidelidade na devolução dos dízimos e as ofertas? A mensagem de Malaquias será tratada então no próximo vídeo. Que Deus abençoe a cada um de nós e gostaríamos que os irmãos participassem com o teor de vossa satisfação, dando um like ou um dislike nos nossos vídeos. Que Deus abençoe a todos. Até mais. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.